Bom dia, irmãos. É bom estar com vocês mais uma vez, embora que ainda virtualmente, impossibilitados que estamos de estar presentes ah, por causa dessa pandemia. Mas, de qualquer maneira, é uma alegria estar com vocês para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que eu gostaria de convidá-los a orar comigo. Grandioso Deus e Pai, Senhor de sabedoria, Senhor de bondade, nós somos gratos por estar na sua presença e poder te servir. Também somos gratos pela oportunidade de aprender mais a respeito da tua palavra. Ministra a nós nesta manhã e nos ajuda a viver sempre de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Um evangelista, mais ou menos uns 40 anos de atividade no reino, um dia parou para pensar um pouco a respeito da sua vida e chegou a sentir-se um pouco deprimido. A impressão que ele tinha é que todo o esforço que ele tinha feito e toda a luta, todas as dificuldades pelas quais ele tinha passado, afinal de contas, ainda assim não trouxeram o resultado que ele esperava. E dessa forma, ele se viu quase que à beira da depressão. Ficou bastante incomodado realmente. E aí, na busca de plenitivo, na busca de tranquilidade, de paz para si mesmo, ele começou a fazer pesquisas a respeito da palavra, a respeito de ensinos que estavam sendo dados. E aí, para sua surpresa, ele encontrou entre os pregadores listados em alguns lugares dois nomes que ele reconheceu de pronto como sendo de jovens e de homens que haviam passado por ele e que ele teve a oportunidade de ajudar no estudo da palavra, no conhecimento da vontade de Deus, e que esses homens agora estavam ensinando outros com o trabalho que faziam. Não precisa dizer que, além da alegria de ver esses irmãos bem-sucedidos no trabalho cristão, ele também sentiu-se bastante aliviado, porque de toda a sua obra havia fruto, gerando fruto. E isso realmente trouxe para ele uma grande satisfação, e certamente é uma satisfação também para Deus, saber que os frutos do trabalho de um homem foram progressivos, eles cresceram e continuam dando frutos. Então, foi um motivo de alegria para ele. E seria para qualquer um de nós, na verdade. Eu queria aproveitar essa oportunidade, uma vez que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, de falar de um pai, ao menos assim ele se considerava, escrevendo para um filho, num momento bastante delicado da sua vida também. Vocês já devem saber que eu estou falando de Paulo com referência a Timóteo. Ele, na segunda carta de Timóteo, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Nós sabemos da história de Paulo e Timóteo. Foram quase 20 anos de caminhada lado a lado. E nessa carta de 2 Timóteo, nós vemos na situação de que Paulo está preso, injustamente preso, e Timóteo, por causa de todo esse trauma da prisão de Paulo, provavelmente ele estava junto quando Paulo foi preso. Além disso, ele está em Éfeso com uma missão dada pelo próprio Paulo para colocar em ordem as coisas na igreja lá. E entre as coisas que ele tem que pôr em ordem estava justamente a relação com os presbíteros. E ele precisava, como jovem, ajudar esses presbíteros a organizarem a casa também. E certamente essa não era uma tarefa fácil, e ele estava num momento bastante delicado, bastante sensível. Paulo, preso por uma acusação injusta de ter tocado fogo em Roma, uma prisão política, sabendo que dessa prisão ele não sairia como da primeira vez. Ele resolve
não se lamentar, mas usar da sua autoridade de pai, de apóstolo, para encorajar o seu filho a não cuidar de si, não progredir financeiramente na vida, mas de preservar, de manter viva, de encorajar o jovem Timóteo a permanecer na fé. Mais do que isso, a empunhar a bandeira que ele vinha trazendo até agora e levá-la adiante. E nós vamos ver isso à frente no estudo desse trecho. Então, Paulo, convicto da sua fé, convicto do trabalho que fez, ele encoraja Timóteo a continuar firme nessa caminhada. Como se desse uma sacudida no rapaz. Como se desse olha, acorda. Não está na hora de baixar a guarda. Não está na hora de fraquejar. Não está na hora de desanimar. Ele trata de Timóteo com elogios, reforçando aquilo que ele tinha de positivo. No versículo 5 dessa mesma carta, melhor, vamos começar no versículo 3. Ele vai dizer no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Aqui Paulo já dá uma importância para a relação dele com Timóteo, que em si já é o encorajamento. Olha, eu não esqueço de você. Você está presente na minha cabeça o tempo todo. E isso é motivo de alegria para mim. No versículo 5, ele vai dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que a primeira habitou em sua avó Lóide e em sua Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vocês imaginam o que é uma fé viva, uma fé não fingida? Significa que essa é uma fé operosa, é uma fé vigilante, é uma fé prática. Não estamos falando aqui de uma fé da boca para fora. Aliás, o próprio trabalho de Timóteo e os encargos que Paulo dá para ele demonstram isso. Porque quem de nós hoje quer assumir a bandeira de pôr uma igreja nos eixos, de corrigir uma congregação, de orientar homens mais velhos nas condições que Paulo orientou na primeira carta? Esse era Timóteo, era um menino exemplar. E, nossa, que bom se cada um de nós pudéssemos ouvir disso, que a nossa fé é uma fé genuína, uma fé não fingida. No versículo 6, ele vai dizer: mantenha viva. Deixa eu lendo aqui. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo para ele: olha, eu te dei uma coisa que veio do Senhor, que você deve reavivar constantemente. É como uma brasa que você precisa estar soprando o tempo todo. Essa fé que Timóteo tem, essa fé não fingida, recebida das mãos de Paulo, pela imposição das mãos de Paulo, ela deve ser avivada. Neste momento de pandemia, em que a gente está dentro de casa, trancado, nós temos tido uma preocupação grande com o que vai acontecer quando a gente voltar para o convívio pessoal. Há o medo de alguns irmãos de que haja um esvaziamento das congregações, justamente porque nesse período é como se essa brasa estivesse longe da fogueira, e consequentemente longe da fogueira, a tendência dela é esfriar e até apagar. Então nós precisamos estar atentos para que essa chama, que também habita em nós, por causa do mesmo Espírito que recebemos, que ela se mantenha viva, que ela se mantenha acesa, que ela se mantenha forte, para que ela não morra, para que ela continue produzindo
o resultado dessa fé não fingida. Na sequência, lá no versículo 2, no versículo 1, ele vai dizer: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha, ele já tem uma fé não fingida, ele vai continuar reavivando essa chama desse dom que recebeu de Paulo, e agora Paulo está dizendo que ele fortifica. Não fique satisfeito apenas com o que você tem, vai atrás de mais, se esforce. Nós temos tido a oportunidade nesses dias de assistir vários cursos e várias pregações online. Esta aqui é mais uma, se a humildade me permite dizer, em que nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais. E cada vez que a gente ouve, mas cada vez que a gente ouve, não que a gente escuta, quando a gente ouve, presta atenção naquilo que está sendo ensinado, nós saímos fortalecidos, nós saímos edificados. Então, é uma oportunidade grande que essa pandemia está dando da gente ouvir outros falando a respeito de assuntos que às vezes já ouvimos de pessoas próximas de nós, que não ficaram claras, e agora com outros falando a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Então, a orientação de Paulo aqui: fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Não se contente com o que você tem, busque mais. Seja esse garimpeiro da verdade. Busque se informar. No versículo 15 do capítulo 2, ele vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Você já parou para pensar o que significa isso? Qual é o peso que isso tem? Porque hoje, falar que é cristão é fácil. Falar que é cristão é fácil. A questão é viver a vida cristã. A questão é ser efetivamente alguém que o Senhor vai olhar e dizer: muito bem, meu filho. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque daqui a pouco, e nós não sabemos quando será, nós vamos estar na presença de Deus. Aí nós vamos ouvir duas coisas: ou muito bem, venha para cá, ou então eu não te conheço. Então, na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, é importante que a gente tenha essa clareza. E Paulo, aqui, que podia estar se lamentando, podia estar chorando, o leite derramado, porque eu não consegui fazer tudo o que eu queria, ele não está preocupado com isso, porque ele sabe o trabalho que fez. Nós precisamos também saber o trabalho que estamos fazendo, porque na medida que a gente sabe o trabalho que está fazendo, então nós sabemos se temos essa autoridade para recomendar a alguém que siga o nosso exemplo, que faça o que nós fizemos, ou melhor, que continue crescendo na fé, que continue crescendo na graça que há em Cristo Jesus, que seja superior àquilo que você se tornou, aquilo que você é. Sabe, eu não tenho curso secundário, não tenho. Mas graças a Deus, meus 3 filhos têm. Os 3 filhos têm. E isso me enche de alegria. Eles conseguiram ir mais longe do que eu nessa área. O mérito não é meu, o mérito pertence a Deus. Foi Ele que me deu recursos, me deu condição de ajudar meus filhos a alcançarem essa posição. E eu fico muito feliz com isso. Por eles. E por mim também. Porque isso traz para mim uma satisfação grande de saber: olha, valeu a pena. O esforço não foi em vão. Agora, Paulo aqui não está falando de diplomas. Não, ele está dizendo: olha, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não ter do que se envergonhar é uma coisa importante quando se pensa na vida cristã. Porque infelizmente, irmãos, hoje, que tem uma conduta muitas vezes inadequada à proposta de Deus, ao propósito de Deus. Se consideramos que foi Ele que nos chamou, e foi Ele que nos instruiu, Ele que nos capacitou,
para fazermos a obra. E nós precisamos ser esse servo aprovado, um obreiro aprovado. A importância disso, lá no capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa coisa de dizer que é cristão e não viver de acordo com a fé cristã, e não viver de acordo com os ensinos do Pai, não viver de acordo com, não andar nas pisadas de Jesus, levam-nos a viver como enganadores. E Paulo está dizendo aqui, olha, fica na linha, mantenha a chama acesa, procure fortificar-se, procure se apresentar como servo aprovado, para não ser confundido com um impostor. Porque esses impostores, esses perversos, olha, perverso, alguém que maneja a palavra de Deus com perversão, com maldade, com intuito de levar vantagem. Gente ruim. Não é isso. Não é isso que o Senhor quer para nós, não é isso que Paulo queria para Timóteo. E ele está dizendo, olha, esses aí vão de mal a pior. Agora, no capítulo, versículo 14, ele diz, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicções, pois você sabe de quem o aprendeu. Quem você está ajudando, quem você está edificando, quem você está discipulando, quem você está manejando a palavra da verdade junto. Essa pessoa, essas pessoas sabem de quem estão aprendendo. Você pode dizer isso com essa clareza? Eu posso dizer isso? É importante que a gente tenha essa convicção. E Paulo está dizendo, olha, permaneça nas coisas que você aprendeu. Não vai atrás de fábula, não vai atrás de história da carochinha, não vai atrás de invenção, não vai atrás de promessa vazia, não vai atrás de ilusão. Seja alguém firme, alguém efetivamente atuante, seja alguém que satisfaz o Pai, satisfaz a Deus. Timóteo estava em autoestima com Paulo, em autoestima. E Paulo sabia que neste momento o rapaz estava sofrendo, ele estava passando por maus bocados. Seu pai na fé, aquele com quem ele conviveu quase 20 anos, andando nas pisadas, aprendendo, de repente agora está preso, vai morrer, sabe disso, ele sabe disso, e sabe também que daqui para frente ele vai estar sozinho. Ele vai ter que continuar o trabalho que ele começou, que ele fez com Paulo até agora. E ele não vai desistir. Ele não vai poder parar. Porque ele sabe de quem aprendeu. E ele sabe por que aprendeu. E ele sabe como é que tem que permanecer. Capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse é o trabalho que Paulo fazia, e agora esse é o trabalho que Timóteo vai fazer sem o Paulo. Talvez você tenha, como eu tenho até hoje, a pessoa que começou a caminhar comigo, que começou a me ensinar as coisas da palavra de Deus. A gente está um pouco distante agora, é verdade, mas eu sei onde ele está. E quando eu preciso falar com ele, eu tenho facilidade, graças a Deus pela tecnologia hoje. Mas o Timóteo não teria Paulo por mais tanto tempo. Em breve, Paulo seria executado. E a instrução desse homem valoroso para o seu filho é: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.
fazendo uma aplicação para nós podemos olhar nossa caminhada e temos o mesmo sentimento de Paulo. Quando você olha para trás na sua vida, quando eu olho para trás na minha vida, nós podemos dizer, olha, eu fiz um bom trabalho. Ou eu venho tentando, eu venho buscando fazer um bom trabalho. Como Timóteo, nós podemos ser lembrados por outros irmãos com saudade, não por causa dos nossos lindos olhos ou por causa da nossa cabeleira vasta, mas por causa da nossa atitude e por causa da nossa fé não fingida. Ser cristão é ser responsável por uma imagem. E não é a minha imagem, não é a sua imagem. É a imagem do Cristo que vive em nós. Timóteo tinha de Paulo esse reconhecimento. Ele era lembrado como essa pessoa, com atitude, com destemor, com firmeza, com uma fé não fingida. Nós precisamos lutar para chegar nesse conceito também. Certamente você está passando por dificuldades, por problemas. Eu acho que nesse momento todo mundo está. Uns por falta de dinheiro, outros por falta de emprego, outros porque perderam alguém da família ou porque tem alguém na família doente neste momento, ou porque com esse tempo todo preso dentro de casa, os relacionamentos não mandam bem com a esposa, com o esposo, eu não sei, todos nós temos. Agora, que esses sofrimentos, eles não estejam decorrendo por causa da desobediência a Deus. Sabe? Que o seu problema com o seu cônjuge não seja por causa da sua má atitude em relação a Deus. As coisas que Ele espera que você faça como cônjuge. Ou as coisas que Ele espera que você faça como filho, como pai, como irmão. Isso para falar só do relacionamento biológico. Quanto mais dentro da igreja, a gente não está perto, a gente está sendo obrigado a se falar pela telinha, e no caso do celular é uma telinha mesmo, né? Agora, que os problemas que a gente está vivendo não sejam decorrentes disso. Paulo estava preso e seria morto, mas ele estava sossegado, porque ele sabia que a morte era apenas uma passagem para ele chegar até o Pai. Ele estava tranquilo com isso. Nossos problemas existem, mas vamos ficar atento, que assim como Paulo, esse paizão para Timóteo, nós também não tenhamos problemas com a obediência a Deus. E que Ele nos guarde para que a gente possa sair dessa pandemia ainda vivos, né? Para poder aproveitarmos muito ainda dos abraços, dos beijos, do contato físico, né? Do nosso relacionamento de família. Mas se não acontecer, nossa, que a gente esteja com a mesma paz que Paulo. Que apesar do problema, da dificuldade, da chateação, da angústia, ele sabia que tudo isso era passageiro e ele estava, como dizem os mais jovens, de boa. Porque o que importa mesmo, ele conseguiu fazer. Que aquilo que a gente faz seja realmente para obter a aprovação do nosso Deus. E não das pessoas que estão do nosso lado. Não adianta a gente parecer bonitinho na foto e no fundo, a gente não ter o valor de vida. E o nosso valor deve estar em Deus. Nosso valor deve estar em Cristo Jesus. Vamos procurar isso. O Senhor
nos escolheu e nos salvou para vivermos nesse mundo segundo o propósito dele e não nosso. Nós somos salvos da perdição no seu amor, pelo sangue de Jesus, e nós não podemos esquecer disso. Nossa salvação não é mérito nosso. Nosso Pai Celestial, através do Senhor Jesus, nos escolheu individualmente e nos salvou. Vamos permanecer nessa salvação. Nós temos hoje essa limitação física, né, de não podermos sair de casa ainda, de estarmos reclusos, uma forma de prevenção a esse coronavírus. No entanto, como diz o versículo 9b do capítulo 4, contudo, a palavra do Senhor não está presa. Nós devemos continuar vivendo e pregando a palavra de Deus no ambiente que temos, nas condições, nas possibilidades que temos, mas acima de tudo, devemos continuar vivendo segundo essa palavra, porque a palavra de Deus não está enclausurada, ela não está isolada. Ela está na minha boca, está na sua boca, está na boca de todos os irmãos aí que, com uma fé não fingida, continuam vivendo e fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Precisa continuar assim. Não há outro meio da palavra de Deus chegar às pessoas se não for por nós, já que nós não podemos estar juntos presencialmente. Nós temos outros meios hoje para falar com as pessoas. Vamos usar esses meios. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos ser testemunhas do Senhor todos os dias da nossa vida. E vamos ser gratos. Vamos ser gratos. Que essa mesma palavra que nós devemos compartilhar também seja a nossa encorajadora, como foram para Timóteo aqui através de Paulo. Meus irmãos, os tempos são difíceis, mas o nosso Deus ainda é o mesmo e poderoso. Como diz Paulo aqui na sua carta, ele sabe em quem tem crido e sabe que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Também guardará o nosso. Que o Senhor nos abençoe e feliz Dia dos Pais.